Você sabe qual é o procedimento para solicitação de reembolso de um bilhete aéreo? Meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog Aerinsp e se você está aqui é porque assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagens ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva nesse canal agora, porque semanalmente eu publico vídeos e também artigos através do meu blog que vai fazer total diferença na sua carreira. O assunto de hoje é sobre reembolso. E o primeiro ponto do reembolso aqui que eu quero falar, quais são os meios para a solicitação do reembolso? A resposta é muito simples, é sempre a solicitação do reembolso, ela deve ser sempre feita pelo mesmo canal por onde o passageiro originalmente comprou o bilhete. Eu te explico, vamos entender que o passageiro compre um bilhete através de uma agência online, de uma agência pela internet. Então a solicitação de reembolso deve ser feita pelo mesmo canal que ele comprou. Portanto, ele deve solicitar o reembolso através da agência que ele comprou, da agência online que ele comprou. Do mesmo jeito que aonde ele comprou bilhetes, por exemplo, se ele comprou através da companhia aérea direta, nesse caso é um pouco mais óbvio que ele vai solicitar diretamente com a companhia, mas ele não pode solicitar, por exemplo, se ele fez numa loja física, ele não pode fazer a solicitação do reembolso pela internet. Outro ponto fundamental no reembolso é a forma de pagamento. Todo reembolso ele deve novamente seguir a mesma forma de pagamento que ele foi comprado originalmente. Então vamos entender que o passageiro ele compre o bilhete através do cartão de crédito, mas só que ele não pode solicitar o reembolso, por exemplo, por depósito bancário. O reembolso ele deve seguir a mesma forma de pagamento original que ele foi feito. Então, se o passageiro ele fez através de um depósito bancário para uma agência de viagem, ele deve receber também através de depósito pela agência de viagem que ele comprou, sempre seguindo as mesmas formas de pagamento. Quando o cartão de crédito, por exemplo, ele expira, quando o cartão de crédito, por exemplo, ele é cancelado, não tem problema nenhum, mas a companhia aérea ela vai mandar aquele valor do reembolso para o mesmo cartão que ele foi comprado. Mas como não existe mais, por um motivo ou outro, não existe mais esse cartão, o passageiro deve entrar em contato com o banco emissor desse cartão de crédito. E aí o banco emissor vai localizar esse crédito e aí vai depositar ou vai creditar no novo cartão dele. Um outro assunto muito importante sobre os reembolsos são as penalidades. Cada bilhete ele tem a sua regra específica, então não adianta perguntar qual que é a multa de reembolso de uma companhia aérea específica. Não existe. Cada bilhete tem sua regra através das bases tarifárias, que eu já gravei um vídeo sobre bases tarifárias que eu vou deixar o link aqui acima. Então, todo bilhete tem sua regra, então essa multa varia bastante. Então, não adianta a gente falar aqui sobre valores. Normalmente, quanto mais caro vai ficando o bilhete, menor vai ficando o valor da multa de reembolso. Então, cada bilhete tem a sua multa. Existe uma regra da ANAC, existe uma portaria da ANAC, que é a portaria 400. E o que é a ANAC, William? Tá bom. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é o órgão governamental que regulamenta as companhias aéreas aqui no Brasil. E ela tem uma regra que ela dá ao passageiro a possibilidade de, dentro de 7 dias, solicitar o reembolso desse bilhete. Então o passageiro compra o bilhete, então ele tem 7 dias para solicitar o reembolso sem nenhuma multa. Só tem que tomar cuidado aqui porque muitas companhias aéreas internacionais não seguem essas regras quando o bilhete ele não sai do Brasil. Apesar dele ter sido comprado aqui no Brasil, mas quando o bilhete ele não sai do Brasil, ele compra uma rota lá fora, por exemplo, muitas companhias aéreas não seguem essa regra de 7 dias. Elas seguem somente as regras para bilhetes saindo do Brasil. Não quero entrar nessa polêmica aqui, novamente é um assunto muito geral que cada companhia tem a sua regra, mas em linhas gerais é assim que funciona. Outro fator muito importante é como é calculado um reembolso parcial.
Então agora você pode estar imaginando, William, é muito fácil, é só dividir pela metade. E a resposta é categórica, não funciona assim. Todo bilhete ele tem a sua tarifa, a gente já sabe disso, mas não necessariamente uma tarifa somente de ida, ela é metade da ida e volta que ele comprou. E muito pelo contrário, as tarifas somente de ida, elas costumam ser muito mais caras que uma ida e volta. Então, como é que é feito o cálculo de um reembolso parcial? A companhia aérea, ela pega uma tarifa somente de ida na mesma classe que ele comprou da ida e volta e desconta. Então vamos entender que um bilhete custou R$400, a tarifa foi R$400, mas só que ele utilizou somente a ida. E a somente de ida dessa mesma classe custava R$300, por exemplo. Então a gente tem que descontar R$400 por R$300, que é o quanto custaria se ele lá atrás, originalmente, o passageiro tivesse comprado o bilhete só de ida. Essa é uma forma mais clara de se calcular o reembolso e mais justa também por parte das companhias aéreas. Imagina se fosse metade do valor, todos os passageiros iam querer comprar uma passagem somente de ida e volta e depois solicitar o reembolso da volta. Então é uma maneira mais justa e também a maneira correta de se fazer o cálculo do reembolso, né, de forma parcial. Todo bilhete ele tem uma validade para reembolso. E normalmente a grande maioria das companhias aéreas, a validade desse reembolso é de 1 ano, que ela conta a partir da data da emissão do bilhete. Então toda emissão de bilhete, o passageiro ele tem até 1 ano para solicitar o reembolso desse passageiro. Tem algumas companhias aéreas que eu sei, eu não vou citar aqui, é claro, mas elas se estendem esse prazo para 2 anos, mas não são todas elas, então é melhor você garantir aqui que normalmente a grande maioria das companhias aéreas ela dá 1 ano de validade. Já recebi inclusive solicitações de bilhetes com mais de 1 ano e infelizmente a companhia aérea ela não pôde honrar o reembolso porque o bilhete ele já estava expirado, ele já estava com mais de 1 ano com a validade expirada com mais de 1 ano da data da emissão. Então, nesse caso, para não ter nenhum transtorno, nenhuma chateação pelo passageiro, é melhor ficar muito atento a esse prazo de 1 ano. Nesse último trecho aqui desse vídeo, eu vou entrar num assunto um pouquinho mais técnico, que é mais voltado para as pessoas, para os profissionais que já trabalham nesse departamento. Mas não significa que você não possa, que você que está querendo entrar nessa indústria, você que está querendo se desenvolver, não entre também a fundo. Então assim, eu vou entrar nos termos um pouco mais técnicos aqui, mas eu vou tentar dar uma dinâmica aqui para que todo mundo entenda. Que é como as agências de viagem elas podem fazer as solicitações de reembolso para as companhias aéreas. E elas podem ser feitas de 3 formas. Um é através do GDS. O GDS eu já gravei um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui acima também. O GDS, de formas gerais, a agência de viagem ela preenche um formulário solicitando o reembolso com todos os dados do bilhete, solicitando o reembolso desse bilhete, e essas informações ela vai direto para a companhia aérea acata. Esse tipo de reembolso é de total responsabilidade da agência de viagem, porque depois, posteriormente, a companhia aérea ela vai fazer uma auditoria. Se ela encontrar qualquer erro, qualquer divergência nesse reembolso, ela pode cobrar a diferença ou penalizar essa agência de viagem. Então, por isso, a agência tem que ficar muito atenta e muito atento na hora de preencher essas informações para que não preencha nenhum dado errado e que não venha uma cobrança no futuro da companhia aérea. Existe uma outra forma que é muito parecida com a do GDS, mas ela é feita através de uma ferramenta, que essa ferramenta é chamada de BSP Link. Eu já escrevi um artigo sobre o BSP Link, eu pretendo gravar logo em breve um vídeo sobre o BSP Link, mas o que é o BSP Link? É uma ferramenta da IATA. Esse órgão IATA, ele representa mais de 85% das companhias aéreas no mundo. Então essa é uma ferramenta que faz a companhia aérea, a agência de viagem e a companhia aérea se comunicarem. A agência de viagem, ela ela preenche um formulário dentro dessa ferramenta que ela chama Refund Notice.
É uma notificação, então ela preenche ali e esses dados, essas informações, ela vai direto para a companhia aérea. Também, igual ao GDS, a companhia aérea posteriormente faz uma auditoria e se alguma coisa estiver errada, ela emite ali a diferença e acaba cobrando ali a agência de viagem. E a terceira e última tipo de solicitação é o Refund Application. E esse Refund Application, ele é também dentro dessa ferramenta da IATA, dentro do BSP Link, mas só que a agência ela preenche esse formulário, esse Refund Application, e esse Refund Application ele vai para a aprovação da companhia aérea. Então a companhia aérea ela tem um funcionário lá dedicado que vai analisar essas informações e ele vai aprovar, rejeitar ou então modificar os valores. Então a agência de viagem ela faz essa aplicação e vai ter lá um funcionário, uma equipe, um time da companhia aérea para analisar esses valores e aprovar, rejeitar ou modificar. Então fica mais a agência e a companhia aérea ela divide esse trabalho. Então por isso que é muito mais é um dos mais utilizados, tá? É uma das formas mais utilizadas junto com o GDS. Esse foi todo o assunto de reembolso que eu consegui compactar aqui através desse vídeo. Espero de verdade ter te ajudado na sua carreira. Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui comigo até agora, até o final desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!